E aí, vamos voltar? Na verdade, a gente agora vai mergulhar na nossa quarta aula, tá? O que nós fizemos no vídeo anterior foi um resumo da matéria da terceira aula que eu disponibilizei para você apenas em material escrito e achei que eu precisava falar para você olhando para você, né? Ali eu fui mais objetiva, eu não dei é, tanto as regras específicas do Código de Hammurabi, mas eu te apresentei realmente o contexto histórico que essa legislação nasceu para te dar esse tipo de conhecimento. Tá? Os dispositivos e o real conteúdo do Código de Hammurabi eu já tinha te passado no material escrito e depois te forneci o próprio Código de Hammurabi nesse último material que eu disponibilizei lá na plataforma. Tá? Agora eu quero te convidar para a gente mergulhar no direito hebreu, tá? No direito hebraico, no direito do povo hebreu, tá? Mas você vai se perguntar por que a gente tem que estudar isso? Cara, eu vou te falar que é importante pra caramba você ter esse conhecimento. Não só porque é ali que a gente tem uma fonte pura e cristalina do direito civil. Muita coisa de direito processual civil. Mas, fundamentalmente, como cultura para você conhecer um pouco das raízes do judaísmo, das raízes do cristianismo, que ao longo da história tanto influenciaram o pensamento, a ideologia, questões éticas, questões morais, raízes absurdas ali nesse direito hebraico. Sabe por quê? Sabe da onde que a gente tira o direito hebraico? De dentro do Antigo Testamento, na Bíblia. É, ali. E normalmente a gente só se tem acesso a esse conhecimento, salvo se você é um professor de história, né? Se você é interessado, professor, se você é interessado por história, dentro das igrejas, das igrejas, né? Especialmente as igrejas evangélicas que se dedicam realmente ao estudo do Antigo Testamento. A Igreja Católica, embora tenha, inclusive na missa, né, uma parte dedicada à leitura do Antigo Testamento, o mergulho maior é no Novo Testamento, né? Mas eu quero te oferecer isso, tá? O material que eu disponibilizei para você está até um pouquinho longo, porque eu quis te dar o máximo de informação para você construir dentro da sua cabeça como é que a Bíblia nasceu. Essa lei que todos nós temos acesso, que influenciou tanta gente pelo mundo, tantos ordenamentos jurídicos, o direito romano, o direito grego, o direito alemão, Então, assim, eu vou te falar, o direito civil, o nosso direito civil, que tem raízes lá o barulhinho, né, de sempre, né, tá aqui. Olha só. Deixa eu tirar, cadê o raio do negócio? Aqui, ó. O nosso direito civil, meu amigo, e alguma coisa do nosso direito processual tem raiz ali. Você vai ver, eu vou te contar isso. Então vamos lá, vamos comigo nessa viagem. A gente parou na aula passada
lá na Mesopotâmia, lá na crescente fértil que eu te falei, entre aqueles dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, o que que acontece? Os hebreus eram nômades, né, de uma família semítica ou semita, que, conforme diz lá no livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, na Bíblia, seriam os descendentes de Sem. Quem era Sem? Sem era filho de Noé. Vocês se lembram quem era Noé? Quem foi Noé? Da arca de Noé? Então, os semitas seriam aqueles que deram origem ao repovoamento do planeta após o dilúvio. A gente não tem, né, muita noção disso quando a gente fala que é um povo semita. E hoje a gente escuta tanto isso no jornal, né? Então é esse o significado, né? Então, no final do segundo milênio, lembra que a gente parou lá em Hammurabi? Hammurabi era final do segundo milênio, era o segundo milênio lá antes de Cristo. Houve um deslocamento de pastores, né, nômades, da Mesopotâmia em direção à Palestina, tá? Liderado por Abraão. Abraão era um pastor de ovelhas, né, que acreditava ter falado com Deus e ter recebido essa orientação de Deus. Né? E aqueles que o seguissem, tá, seriam o povo escolhido por Deus. Tá? A Palestina era uma região árida, né? E de difícil sobrevivência, a não ser nas proximidades do Rio Jordão. Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que cheguei a colocar um mapa aqui para vocês. Coloquei sim. Coloquei sim. Então, o que aconteceu? Eles, seguindo lá da Mesopotâmia, eles acabaram se estabelecendo nas margens do Rio Jordão, porque de fato eles sofriam com a seca, né? E ali, às margens do Rio Jordão, eles podiam praticar agricultura, pesca, né? Continuar com as atividades de pastoreio, né? E ali também, neste caminho, né, da Mesopotâmia até a Palestina, eles foram encontrando com diversos povos, né, estabelecendo guerras, conflitos, e também absorvendo a cultura desses povos. Né? Então, por volta de 1800 a.C., em razão da seca, né, que tomou a Palestina, né? Você observa lá no mapa que a Palestina ela está muito próxima, né? De um lado ela está próxima do Mar Mediterrâneo, mas do outro lado ela é fundamentalmente deserto da Arábia. Então a localização, onde eles estavam, né, próximo ao Rio Jordão, era fundamentalmente deserto. Né? Então, eles aos poucos, né, foram migrando para o Egito. E lá ficaram durante muitos e muitos e muitos anos. Né? E absorveram muito da cultura egípcia, especialmente em relação à construção civil, à medicina. Os egípcios sempre foram muito dedicados à medicina, né? E foram quase 5 séculos que que os hebreus estabeleceram ali relação
com os egípcios, né? Desenvolvendo amplo comércio, né? Inclusive ocupando cargos lá com os faraós, né? Mas o tempo passou e o Egito foi ocupado, né, e devastado militarmente por um povo chamado de Ixo. E imputaram a culpa aos hebreus, né? Imputaram a culpa aos hebreus. E aí, lá para 1250 a.C., quando os hebreus estavam já em condição de extrema escravidão, se existe essa expressão extrema escravidão, mas já vivendo como um povo escravo dos egípcios, surgiu Moisés, que nascido no Egito, né, e que também teria recebido uma mensagem divina que era para livrar, salvar o povo hebreu do cativeiro, retornando à Palestina. E esse movimento de retorno à Palestina é que se chama êxodo, né? Então, Moisés aparece nesse contexto, levando, né, libertando o povo hebreu e conduzindo de volta à Palestina, né, a terra prometida, a Canaã, né? Mas só que aconteceu o seguinte: o faraó não permitiu a saída do povo hebreu de lá, né? Até porque era uma camada, já formava uma camada de mão de obra importante para o governo egípcio, e essa fuga, né, implicaria em questões importantes dentro do governo, né? Então, o que fez Moisés, na qualidade de profeta, lançou uma praga. Na verdade, uma só não, foram 10 pragas sobre o Egito. E na última praga, prometendo matar todos os primogênitos, o faraó decidiu libertar o povo hebreu. Interessante, né? Muito interessante. E aí, mas enquanto o Moisés estava voltando para casa, né, para a Palestina com o povo, e aí atravessando as águas do Mar Vermelho, né, o faraó mandou um exército persegui-los. E o que fez Moisés? Abriu as águas do Mar Vermelho, passou com seu povo e o exército foi completamente disseminado, né? Muito, muito bacana. Eu acho legal essa história. Eu acho bem bacana essa história. Mas aí, meus amigos, antes de chegar à Palestina, foram 40 anos, né, no deserto, sob a liderança de Moisés. E é nesse momento que todo o direito hebreu se formata, né? E hoje, Moisés é conhecido, assim como Hammurabi, né, que tem toda essa relevância para a nossa cultura jurídica. Moisés também é conhecido como um grande legislador, né? Até porque, se vocês se recordam, foi Moisés que escriturou, por ordem de Deus, os 10 mandamentos, né? Muitos dizem que, na verdade, quem escreveu foi Deus, né? Então, eu até coloco para vocês aqui um trecho da Bíblia com os 10 mandamentos, tá? Mas, após a morte... E assim, deixa eu falar uma coisa muito importante.
a, a origem de todo o direito hebraico está ali nos 10 mandamentos. Tá? A partir desses 10 comandos divinos se estrutura todo um ordenamento jurídico. Todo um ordenamento jurídico que influencia toda uma civilização depois. Muito bacana, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso. Eu acho muito legal. De verdade. Mas então, Moisés morre e aí o seu sucessor é Josué, tá? Que cruza com o povo hebreu o Rio Jordão, tá? E volta à Palestina combatendo os cananeus que naquela época habitavam, né, a Palestina. Josué também foi um grande estrategista militar e ele muito influenciado por Moisés, né, com quem conviveu durante muitos anos, comandou esse massacre sangrento em Canaã, né? Mas ele era um exímio estrategista, né? E ocupou, devastou aquela região, né? Levando o que eles acreditavam salvando o povo hebreu, né? Então, eu tenho uma referência a fazer para você, que você, estudando o direito hebraico, você vai ouvir o tempo todo falar das 12 tribos de Israel. O que são as 12 tribos de Israel? Abraão, lá atrás, lembra que a gente começou a falar de Abraão há mais de 6 séculos atrás? Abraão teve um neto, tá? Chamado Jacó, tá? E Jacó foi batizado por Deus com o nome de Israel. Jacó se casou, teve 2 esposas, mais 2 concubinas. E desses relacionamentos ele teve 12 filhos. E Jacó gerou esta organização do povo hebraico em 12 tribos. Por isso que vocês a todo tempo vão ouvir falar, quando estudarem o direito hebraico, nas 12 tribos de Israel, nas 12 tribos de Jacó. Essa é a origem do povo israelita. Isso é muito importante lá na frente, especialmente em direito internacional. A gente, quando estudar o Estado de Israel, a gente vai estudar isso. Entendeu? Então, era importante eu te contar isso. Da onde que veio o povo israelita? Qual é a origem? A origem é em Jacó, neto de Abraão, que Deus teria trocado o nome dele de Jacó para Israel. E ele e sua família deram origem a essas 12 tribos que muito influenciaram o direito hebraico, especialmente em razão do patriarcalismo que gerou um escalonamento na sociedade, né? Então vamos lá. Essas tribos tinham muita influência, né? E a representação do patriarca era muito importante. Então, mas com com o retorno a Canaã, né, foi necessário a unificação
dessas tribos, ainda que fosse politicamente, né? Porque acabavam que elas se dispersavam. Então, lembra de Hammurabi? Que Hammurabi sempre o grande objetivo de Hammurabi era a unificação através da língua, através da religião, através do direito. Então, chegou um determinado momento, quando houve o retorno a Canaã, dessa importância, né, da unificação dessas tribos, ainda que fosse com um único chefe, né? A princípio, esses chefes eram conhecidos, né, como juízes, e eles tinham essa função de solucionar também conflitos, né? E aqui eu até que coloquei nomes para vocês se lembrarem na história. Os principais líderes desse período foram Sansão, Otonoel, Gideão e Samuel, né, que eram considerados enviados de Jeová para comandar os hebreus, né? Então, como sempre houve muita divisão política entre essas tribos, foi necessário, né, que houvesse uma unificação, né? E foi nesse contexto que surge uma dúvida histórica entre quem teria sido autor da segunda lei mais importante do Código do Direito Hebraico, do último livro do Testamento, que se chama Deuteronômio. Muitos dizem que autor do Deuteronômio foi o próprio Moisés. Ele falou a partir dos 10 mandamentos, ele falava para a sua comunidade, né? especialmente para Josué. E isso foi passando, né, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E neste momento em que a sociedade já estava começando a querer se organizar, que já existiam os juízes, essa legislação surgiu. Entenderam? Essa legislação surgiu. Se você lê esse livro do Antigo Testamento, você vai observar quantas normas jurídicas lá existiam. Deixa eu te falar uma coisa. Uma característica importante do direito hebraico é a confusão entre a religião e o jurídico, tá? Isso é muito importante. O leigo com o religioso. Porque o que se acreditava é que, como as regras tinham sido ditadas por Deus, qualquer contrariedade à regra seria um pecado. Então deveria ser punido. Entendeu? Esse que era o grande pensamento do direito hebraico. Ok? Vamos seguir. Aí aqui eu falo para você dos 5 livros do Antigo Testamento. Eu coloco para você quais são, explicando mais ou menos o que cada livro contém, né? Gênesis fala das origens, né, do povo hebraico. O Êxodo fala exatamente do êxodo, da saída do povo hebraico do Egito. O Levítico tem regras religiosas sobre cultos e rituais, né? Números fala da permanência desse período de 40 anos que eles ficaram no deserto, né? Esclarece
como que se dava a organização societária da sociedade, né? E Deuteronômio, que é o livro efetivamente religioso e jurídico, né? Então vamos lá. O reino de Israel encontra seu apogeu em Davi, né? Pai de Salomão. Vocês já devem ter ouvido falar de rei Salomão, né? Que foi um grande sábio, um grande filósofo, que trabalhou muito em cima da desigualdade social, né? E ajudou o povo hebreu nessa questão de composição de conflito, né? Tem aí as decisões salomônicas, né? Que são uma característica do direito hebraico, que aí a gente pode ver uma influência no nosso direito processual civil, era a necessidade de equidistância do julgador. Então, os juízes eram selecionados e se exigia deles que eles fossem incorruptíveis, eles não admitissem subornos, porque eles deviam estar sempre equidistantes na solução do conflito. Isso é uma influência de Salomão. Isso é uma influência de Salomão, né? Então, o que eu tenho que falar agora para vocês? Aí tá, depois da morte de Salomão, teve o povo se revoltou, né? As desigualdades sociais aconteceram, especialmente em razão da cobrança de altos impostos, né? E anos mais tarde, já a Palestina, né, foi invadida por qual é o nome? Coisa que sim, assírios e por babilônicos, né? Na época, a Babilônia era governada por Nabucodonosor, vocês já devem ter ouvido falar também, né? E ele conquistou aquela região lá onde os hebreus estavam e os levou para a Babilônia e os manteve. Nabuco manteve o povo hebreu, então, né? Os manteve em cárcere, né? Em cativeiro, é o que se chama de cativeiro da Babilônia, né? E foi nesse momento que de cativeiro que surgiu um novo direito hebraico, né? Que teve que se adaptar, né? Nessa ida para a Babilônia, eles sofreram muita influência dos persas, dos romanos, dos gregos, e aí a sociedade também já demandava um esforço de adaptação para aquele direito fundamentalmente religioso, né? Não que tenha ocorrido uma mudança no conteúdo da lei. Não, não é isso. Teve uma adaptação, tal qual é hoje no judaísmo, tá, gente? Eles seguem milimetricamente o Torá. A Torá, eles chamam de a Torá. O rabino, ele tem autorização para fazer ajustes de interpretação para adaptar às questões sociais, mas eles seguem à risca o que está na Bíblia, tá? Na Torá, né? Então, essa é uma marca do povo hebreu. Embora nesse momento surja uma nova forma de se analisar o direito hebreu, note que permanece aquela raiz religiosa, tá bom? E nesse processo aí iniciado na Babilônia, 900 anos depois, né, Jerusalém foi destruída, foi ocupada definitivamente pelos romanos, e aí a gente já está vivendo
a gente já está falando de 70 anos depois de Cristo, tá? Então, o que eu queria passar para vocês da história do direito hebraico era essa, né? A origem do direito hebraico, todo esse movimento histórico, para que vocês entendam, né? Outro dia passou novela sobre isso, os 10 Mandamentos. E é fundamento de muitas das religiões, talvez até da sua religião, né? O que eu quero que você preste muita atenção em relação a esse direito é a questão do monoteísmo, né? Entender que, em razão daquela divisão entre as 12 tribos, a influência do patriarcalismo, que eu sempre gaguejo para falar essa palavra. Quero que você faça uma análise dos 10 mandamentos como ordens jurídicas. Sei lá, não matarás. Está lá no seu artigo 121 do Código Penal. Tá? Eu quero que você tenha esse olhar para o direito hebraico, tá? Não é só um olhar religioso, tá bem? Embora seja impregnado de religiosidade, né? A questão de que o descumprimento da lei é um pecado, mas é uma lei rica em conceitos éticos e morais que fundamenta hoje muito dos nossos atos normativos, ok? Espero que tenha sido bacana para vocês. Eu ofereço para você um material bem rico, tá? No qual eu coloco exemplos dessa legislação hebraica, né? Por exemplo, é a primeira vez que efetivamente a lei de Talião, que lá em Hammurabi era apenas sugerida, aqui na Bíblia ela ganha força, ela ganha redação. Ela diz lá, olha, que teu olho não tenha piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. No direito hebraico, a primeira vez que surge a individualização da pena. Lá em Hammurabi, se um construtor construísse mal uma casa e ela caísse sobre o filho do dono, o dono poderia matar o filho do construtor. Aqui não. Aqui, agora, não se permite que a pena passe da pessoa do criminoso. Olha que evolução isso. Evolução do pensamento social. Uma coisa importante, né? Embora muito religioso esse direito, não havia uma previsão específica sobre o casamento. O casamento era uma questão de composição entre as famílias, mas tinha previsão sobre o divórcio. Só quem podia pedir divórcio era o homem, mulher não podia pedir, era uma questão de vergonha, né? O adultério, quando cometido por uma mulher casada, era punido pela morte. Né? Gerava o direito do marido matar a mulher e o amante. Né? O concubinato, que é descrito como uma coisa normal em Levítico, só seria punido... não, desculpa. O concubinato era normal. O que seria punido, que eu coloco aqui para você, era o estupro. Mas olha só seria punido se a mulher tivesse sido estuprada num lugar que ela não pudesse gritar, que ela não pudesse ser ouvida. Porque se ela pudesse ser ouvida, ela poderia ser salva e ela não quis evitar o estupro. Legal, né? Então você só pode ser estuprada, você só vai ser considerado estuprada se for num cantinho escuro que ninguém te escute. Porque se for num lugar que as pessoas te escutam, você não... Que situação, né? Enfim.
Ah, e tem uma outra coisa interessante. A mulher virgem, se deflorada, deveria o deflorador pagar ao pai da mulher 50 moedinhas de prata, tá? E deveria casar com ela, ficar com ela até ela morrer. Era uma forma de acabar com a vergonha do pai. Mas e se ela não quisesse? Ela tinha que casar com o seu estuprador? E se ela tivesse sido estuprada? Então, assim, em linhas gerais, meus amigos, era o que eu tinha para te oferecer aí. Falei 35 minutos para você do direito hebraico, mas eu acho que ele é muito importante e talvez você não imaginasse que foi tão importante. Eu vou me despedir aqui e daqui a pouco a gente volta em outro vídeo para falar do Código de Manu, lá da Índia, tá? Esse vai ser mais rapidinho. Beijo.